Pode isso, produção? Um podcast para tirar suas ideias do papel. Apresentado por Dani de Donato. A conversa de hoje vai ser com dois atores essencialmente de teatro, que resolveram se aventurar em uma série episódica em plano sequência, usando apenas um celular. Eles se revezam entre atuação, roteiro, direção e fotografia. Evas Carreteiro e Vinícius Piedade são os criadores do Take Único. Evas Carreteiro e Vinícius Piedade, sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Isso Produção. Esperei muito tempo para ter a presença de vocês aqui. Gosto muito do projeto de vocês. Sejam bem-vindos. Bom dia. Obrigado. A gente agradece. Bom dia. Muito obrigado. Bom, eu sempre gosto de começar pedindo para que vocês contem um pouquinho da história de vocês, para a gente entender depois como que vocês desaguaram aí no projeto Take Único, tá bom? Então, só para entender um pouquinho quem são vocês na fila do pão. Bom, vamos lá. Eu sou Evas Carreteiro. Eu conheci a Dani na Fundação das Artes, estudando para teatro, né? E fui integrante da companhia sou integrante da Companhia da Matilde de São Caetano do Sul. Sou um ator essencialmente do teatro, né? Trabalho há 17 anos aí nos palcos de São Paulo, do Brasil e alguns da Europa. E sempre trabalhei muito com teatro. Minha vida com o cinema começou através da cenografia. Eu fiz um longa-metragem com o Antônio Petrin, Ailton Graça, Denise Delvecq, que era a direção do Davi Kuluk. E lá eu trabalhei na cenografia, que foi criada pela Marcela Donato. Depois tive uma outra experiência no cinema, já na TV Cultura, trabalhando num telefilme, onde eu fiz platô, que é uma outra função que eu nem conhecia, na verdade, uma função interessantíssima da técnica, que impede que alguma coisa atrapalhe o set. E depois trabalhei em alguns curtas-metragens, né? E aí trabalhei num longa-metragem com o Vini, que o Vini é um parceiro que eu conheci no teatro também, conheci ele num festival de teatro no Espírito Santo, se não me engano, em 2008, talvez, ou até para trás ainda, né? Assistindo Cárcere, que é um espetáculo que ainda está em cartaz do Vini, continua circulando aí no repertório dele. E eu conheci ele no Espírito Santo, ali a gente ficou amigos, né? Parceiros de vida, de troca de ideias no teatro, né? E aí o Vini me convidou para fazer uma peça de teatro com ele chamada Pais e Filhos. E essa peça acabou virando um longa-metragem que foi, sem dúvida, a minha primeira experiência intensa no cinema, né? Junto com o Vini, com o Roberto Borenstein e Roberto Scora, a gente fez esse longa-metragem que ficou pronto logo no final da pandemia, no meio da pandemia, né? Ainda estamos em pandemia, na verdade, né? No final do momento mais crítico da pandemia, digamos assim. E aí o filme está rodando vários festivais pelo mundo, né? E no meio da pandemia o Vini me convida para participar desse projeto Take Único, que é um projeto que ele já tinha a ideia, mas na época não chamava Take Único ainda, né? A ideia era Corte Seco, se não me engano. Era um nome que era ao contrário do que a gente está fazendo, na verdade. E aí ele já tinha uma ideia, um esboço da ideia, já estava na cabeça do Vini, ele me convidou para ser o sócio dele desse projeto, eu topei imediatamente, e aí juntos a gente foi desenvolvendo o que o Take Único é hoje, né? E acho que é isso, acho que se eu falar um pouco mais eu vou acabar acabando com as suas perguntas, talvez eu responda coisas que você não perguntou ainda. Não tem problema, pode ir falando. Eu amo quando a pessoa vai falando. Aí a gente fala, tá bom, obrigada, tchau. Brincadeira. Acho que é Vini, isso. conta um pouco da sua trajetória para a gente entender até chegar aí no Take Único. Eu também, como Evas, eu também sou essencialmente de teatro, embora o ator ele não precise se restringir, né? Quando muitas vezes perguntava, mas você é ator do quê? De teatro? Eu sou ator. O ator acaba transitando nas linguagens, né? Na publicidade, na televisão, no teatro, no cinema. Mas acho que basicamente a casa do ator acaba sendo essencialmente o teatro, né? A casa é aquele lugar para onde a gente volta, né? Ou seja, depois de fazer outras coisas, a gente volta para onde? Então, o teatro é onde eu permanentemente estou e tal. Mas sempre tive esse desejo
de fazer cinema. E na prática, até pelo meu modo de vida, muito estradeiro, muito tempo em digressões, circulações com os trabalhos, eu acabo não tendo muita condição até de me dedicar à vida de cinema. Digo isso porque os atores que fazem cinema, ou mesmo televisão, eles têm que se dedicar a isso, aos castings, né, indo nos testes, agentes, contatos. É um tipo de dedicação muito séria e que demanda atenção, demanda produção, demanda tempo, que eu nunca tive, até por isso, até por esse modo de vida. Mas, ainda assim, quis sempre experimentar essa linguagem cinematográfica e acabei tive alguns projetos, um projeto chamado Exchange, que era, a ideia desse projeto era fazer vídeos, talvez tenha sido minha primeira websérie, vídeos que dialogavam com o real. Era filmado com o celular, mas o celular enquanto elemento ativo da cena. Ou seja, os atores não eram atores, eram atores, mas em situações reais, falsamente reais, né? Então, por exemplo, um marido flagra, sabe aquelas situações que a gente vê, o marido flagrando a mulher num motel com outra pessoa, e ele filma isso e tal. Não teve exatamente essa cena, mas cenas do tipo. Eram cenas que geravam no público sempre uma dúvida se aquilo tinha acontecido ou não, era real ou não. E essa era muito a intenção do projeto, que eu fui fazendo ele pelo mundo, aproveitando as minhas digressões com trabalho, né, em outros lugares. Então, teve, por exemplo, em Madrid, que era o meu personagem feliz da vida chegando num Airbnb, né, em Madrid. E ao chegar lá, ele descobre que é lugar uma roubado. Então, no começo, ele está filmando feliz da vida e com o tempo ele começa a se decepcionar, mostrando o lugar que ele vai ficar, enfim. Então, era um pouco sempre nesse lugar. Teve um, por exemplo, que era um cara gravado no Porto, em Portugal, que ele ia encontrar uma mulher que ele tinha conhecido no aplicativo. Ele estava há muito tempo já falando com ela. Quando ele vai encontrar, ele sempre registrando que ele vai encontrar um cara. E aí a reação dele, e que esse vídeo foi curioso, porque foi polêmico, porque ele, como já tinha desenvolvido uma relação com essa pessoa, decide, enfim, é um cara, mas eu já tenho uma relação, decide aceitar e seguir, continuar conhecendo, ao invés de repudiar. Esse vídeo foi interessante porque foi muito, eu sim, percebi o nível do preconceito das pessoas, achando que aquilo era real. Foi um vídeo muito visualizado e muito ofendido e tal. Enfim, e era sempre nesse jogo do real. E até que veio eu acho que eu sempre precisei de um parceiro criativo como o Evas. Eu acho que quando eu sempre percebi o Evas, além do talento como artista, um empreendedor, um cara com muita iniciativa e tal. E quando eu pensei no Take Único, eu pensei com quem eu faria. E não titubeei em pensar no Evas, que topou e vestiu a camisa e agora, enfim, cria os textos. No começo, inclusive, ele ainda não entendia, ele foi percebendo o Evas é assim, ele falou sim, né? O Evas é o cara do sim, sem ter compreendido totalmente o que era. O que ele compreendeu é que ele iria fazer junto, criar junto o que seria. E é isso. Projeto criado 100% junto, entende? Falei demais? Não, tá ótimo, é isso. Era isso que a gente queria saber. E agora a gente entra no Take Único. Take Único é um projeto de sempre uma cena, que é, obviamente, um take único, um plano sequência, sem cortes. E vocês dois escrevem, vocês dois dirigem, e vocês sempre atuam com um ator ou atriz convidado, certo? Exatamente. E aí eu queria saber, vocês têm uma trajetória em teatro, vocês já têm uma carreira em teatro. Por que vocês decidiram criar o Take Único, que tem uma linguagem própria? Por que vocês decidiram ir para a internet? Era esse o passo inicial? Por que vocês criaram esse projeto fora do que vocês estão mais habituados a fazer? Eu acho que o Take Único pode-se dizer
que o modo como ele surgiu e o tempo que ele surgiu é um resultado criativo, artístico do que a pandemia gerou na classe artística e gerou com os nossos trabalhos. Talvez o Take Único ele surgisse depois, mas talvez demorasse muito para surgir. Não fosse uma situação como essa da pandemia, em que a gente tinha que criar possibilidades, criar ações, continuar ah, na prática artística, talvez demorasse um pouco mais. Então a pandemia é, propiciou a gente acelerar esse processo e, a priori, essa coisa da investigação da linguagem cinematográfica é o nosso grande barato com o Take Único. Mas é uma linguagem que dialoga com teatro, justamente por não ter corte, né? Parte um pouco... eu tive experiências de filmagem de espetáculos meus na pandemia. O próprio Evas fez algumas dessas filmagens, que era naturalmente em plano sequência, né? Ou seja, 1 hora e pouquinho, ele filmando, a gente define um plano a plano, ó, daqui você vai para cá, você pega aqui você brinca, você improvisa, e ele ia lá, criava, não, e se aqui a gente pegar essa luz, então a gente foi criando para a filmagem dos espetáculos, a gente filmou 3 espetáculos, algumas apresentações, a gente foi criando formas de lidar com isso. E quando veio a ideia da escrita de cenas específicas, a priori tudo acontecia aqui no meu apartamento, nos primeiros, talvez, episódios. Aí teve um que aconteceu na casa do Evas, depois outros aqui, até que aos poucos, quando a situação foi abrindo, a gente começou a gravar em outros ambientes, em externa e tal. Então eu acho que o Take Único ele surge do nosso anseio de investigar essa linguagem, mas acelerado e potencializado pela situação que a pandemia nos colocou e tal. Porém, Sim. muito diferente de muitos projetos que a gente viu surgirem na pandemia, que foi uma coisa muito legal em novas linguagens. O projeto de vocês continua, né? Aí eu queria entender quais foram as transformações que aconteceram, por que aconteceram, se foi porque vocês conheceram o público conheceu vocês, vocês acharam um caminho para vocês. Vocês usam o YouTube hoje para fazer, se vocês acham que essa foi a melhor escolha. O que mudou nesses... Quantos episódios vocês já têm? São 16 ou 17 na primeira temporada, eu sempre me confundo, porque tem um que é o piloto. E agora a gente vai para o 4º, né, Vini, da segunda temporada. A gente vai lançar dia 15 agora, né? São muitos episódios. Eu acho que com o tempo o Take Único mesmo foi ensinando coisas pra gente, né? A resposta dessa pergunta que você fez, acho que o Vini respondeu de maneira extremamente assertiva. Acho que a pandemia, sim, foi o estopim para lançar esse episódio. Eu mesmo já estava, por conta da pandemia, comecei a flertar com a coisa da câmera, né? Não necessariamente ainda websérie ou cinema, mas flertar com a câmera, como fazer minha arte através da câmera. A gente já estava experimentando fazer coisas com câmera. Comprei um computador para aprender a editar, decidi mexer com isso, porque era o lugar que eu estava vendo ser possível trabalhar na pandemia, né? E aí chega o Take Único. E eu acho que com o tempo o Take Único foi ensinando várias coisas para a gente. A gente não tinha um plano definido sobre tudo, né? Eu acho que o canal do YouTube não foi uma reunião em que a gente fez e definiu como o melhor caminho. Era o caminho possível, talvez a primeira ideia que a gente teve, né? E eu e o Vini somos pessoas de descobrir na labuta também, né? Não temos problema nenhum em dar um passo atrás se for necessário, ou mudar a rota do caminho, se a gente aprender e entender que é melhor. E a gente vai fazendo, né? Então acho que ele nasce com essa vontade de trabalhar na pandemia. Depois ele vai virando uma pesquisa real sobre cinema. Depois ele vai virando uma pesquisa real sobre roteiro, especialmente para mim. O Vini já é um escritor há muito tempo, o trabalho do Vini é extremamente autoral, né? Então, no texto dele já vem o texto, nas peças dele já vem o texto dele, tem os livros que ele escreve, então a escrita para o Vini já é uma coisa muito natural, e para mim ela veio se tornando natural, muito com o incentivo do Vini, inclusive, né? Ele tem sido um grande professor e parceiro nesse sentido de exercitar a escrita do roteiro. Hoje eu me sinto mais à vontade com isso, de escrever roteiros junto com o Vini. Então, o Take Único, para mim, também virou uma grande pesquisa de roteiro. Acho que uma outra razão interessante também é a gente entender pessoas que a gente tem
tem vontade de trabalhar, pessoas que a gente é fã, e a gente tenta alcançar essas pessoas para convidar para fazer o Take Único, como tivemos Otávio Augusto, como tivemos Clarice Abujamra, nomes que a gente admira e que a gente conseguiu essa parceria, e tem outros nomes que a gente almeja. Dani de Donato. Dani de Donato, assim como Que é os uma nossos pessoa super parceiros. difícil, né? Não, demoramos, né? Demoramos para conseguir, como se a culpa fosse dela. E parceiros que a gente tem próximo, admira o trabalho e queria estar junto no projeto, né? Então, acho que o Take Único é um pouco disso tudo. Até o entendimento de que ele é uma websérie se deu no decorrer do fazer. Foi numa conversa com você, inclusive. Porque nós entendíamos como um canal, inicialmente entendíamos como um canal de curtas-metragens. E não sabíamos como produzir isso. A gente estava trilhando um caminho de escrever em festivais de curta, porque nós dois, como nós falamos no início, somos essencialmente de teatro, então a gente não entendia como produzir isso. E não fomos atrás de ninguém para ensinar a gente resolveu ir para a laputa, né? E nessa conversa com você, a gente parou para pensar que é uma websérie, e estamos entendendo ainda, flertando com levar alguns episódios para o Instagram, enfim. Mas eu acho que a gente vai testando enquanto faz. Não tem uma estratégia tão bem definida ainda, não. Eu acho que até completando isso, que o Evans falou, que eu acho muito interessante, um dos prazeres de fazer o Take Único é justamente a oportunidade, são algumas coisas. Uma delas, eu acho que para mim talvez seja a principal, que é atuar. Atuar nessa linguagem e atuar, consequentemente, com artistas das mais diferentes habilidades, tipos de atuação, escolas e tal. Então, isso é um prazer muito grande, né? Poder atuar com esses atores e também dirigi-los, né? Quando eu não atuo, todos os episódios são dirigidos por nós dois, né? Então, a gente tem uma concepção de filmagem. No set, naturalmente, quem está fora da cena acaba assumindo um pouquinho mais a função da direção, mas ainda assim quem está em cena também tem a visão global da coisa. Até porque muitas vezes quem está em cena escreveu o episódio. Então, essa visão tem a visão de fora e a visão de dentro ao mesmo tempo, né, que acho precioso. Então, essa possibilidade de contracenar com as mais diferentes pessoas, para nós é uma coisa muito potente. Um outro prazer imenso é a escrita de roteiro, né? É poder colocar no papel as nossas ideias e poder vê-los acontecer. Até muitas vezes a gente tem ideias um pouco mais longas, de episódios que talvez resultem um pouco mais longos, e a gente conversa de que no Take One talvez é um projeto que a gente não limita o tempo. Há muitos amigos que entendem do YouTube e tal, de não, é legal ser menos de 3 minutos, etc. Tal. Mas no Take Único meio que a gente não dá muita bola para isso, meio que a gente pensa o que o roteiro pede, o que cada episódio nos exige. Né? E também você vai quebrando parâmetros também, né? Tem o que é certo. Por exemplo, há pouco tempo atrás disse-ia que não se pode fazer um podcast com mais de meia hora, né? Hoje em dia a gente vê podcast de 4 horas de duração, né? Você vai falar, não, esses podcasts de conversa, sobretudo, né? Mas não era meio errado isso? E aí, mudou o parâmetro? Enfim, eu acho que a partir das necessidades vai se mudando, vai se identificando o que fazer com a ferramenta, né? Claro, a gente vai tentando aprender foi muito precioso, foi muito precioso para nós a ida do Evas no Rio Web Fest, no último, em que ele pôde conversar e trocar ideia, porque a gente entendeu que o mundo das webséries é um mundo muito particular, já tem os seus caminhos, e tem tanta gente tão bem sucedida, você mesma, Dani, com a sua série e tal. Então, a gente quer aprender também um pouco disso. Claro que aprender não significa copiar, fazer o que o outro está fazendo, mas é entender para, a partir do que os outros fazem, construir o nosso próprio caminho, porque é preciso, isso na produção de teatro também, é preciso construir o próprio caminho para além de seguir um caminho pré-determinado do que deu certo, teoricamente, porque aquilo deu certo para aquele projeto, naquela condição, naquele tempo, enfim,
é preciso ter também, e é uma coisa que a gente conversa, criatividade não só na hora de atuar ou de escrever o roteiro, mas na hora de fazer circular as ideias e produzir. Sim, E acredito que vocês estejam ganhando um know-how incrível com esse monte de experimentação e oportunidade que vocês estão criando aí com esse projeto, que é feito com um celular, basicamente, depois vocês fazem só uma edição básica, assim, de correções, certo? E de vinhetas. exato. Com iPhone, né? Depois é trilha e às vezes alguma coisa de luz, de filtro, quando é necessário, e só. E Mas vai, até nisso a gente aprendeu uma coisa muito legal, né, Evas? Porque a priori foi meio na prática essa nossa compreensão das variações de iluminação, né? sim, sim, sim. Eu acho que a gente vem aprendendo isso episódio a episódio, locação a locação, né? Quando a gente estava na casa do Vini, que é um ambiente que a gente conhece bem e tudo está controlado, era um pouco mais fácil prever algumas coisas, né? Hoje a gente se coloca num risco que o cinema, pelo menos o cinema que eu fiz, tanto como ator, como técnico, nesses outros que eu falei, eles são muito organizados, tudo é muito bem pensado previamente, né? Eu tô trabalhando na TV Cultura agora numa série do Luiz Fernando Carvalho, e tudo é muito pensado, previsto. Você chega lá, tem uma ordem do dia, você já sabe o que vai ser gravado, como, onde, figurino e tal. E eu e o Vini, a gente vai para um outro lugar que não é menor, é uma escolha. A gente se coloca no risco. A gente descobre uma nova locação, convida alguém e a gente faz na casa da pessoa, e nem sempre a gente sabe exatamente como é a casa da pessoa. E quando chega lá, a gente faz esse trabalho todo que a galera faz previamente, a gente faz na hora que chega lá. A gente não deixa de fazer, mas é o nosso processo criativo e que eu acho extremamente precioso, porque a gente chega, entende qual é a luz do lugar, conversa sobre essa iluminação, a gente faz o plano, onde começa, para onde vai, define tudo ali na hora. Então é uma coisa muito legal. Quem faz o take único tem que estar muito pronto, muito preparado, porque tudo vai ser decidido ali, vai ser pensado como tem que ser, mas tudo ali naquele momento, e aí nesse calor que a gente faz as coisas, né? E uma coisa muito bacana do Take Único é que os textos, eles não têm uma sequência, né? São histórias distintas. Então, cada história vai pedir uma coisa diferente, cada história é inspirada em uma referência diferente. Tudo isso faz a gente se reinventar a cada episódio, né? Então, é muito legal. A gente se coloca nesse risco, mas nós dois somos uma dupla que flui muito bem, a gente conversa muito bem, a gente pensa parecido, então a gente conta soluções muito rápido, né? A pessoa que faz o take único tem que acompanhar essa velocidade que a gente tem na hora de produzir ali na hora. Por isso que a gente sempre pede, quem a gente convida para o take único, como você mesma já foi convidada, o que a gente pede é esteja seguro com o texto, porque no dia vai ter muita coisa para dar conta. Não, e vocês é visível o quanto vocês já entenderam qual é o mecanismo disso, como isso funciona, que vocês são muito rápidos de entender quais são as necessidades e como se adaptar aquilo naquele ambiente, é muito rápido, assim. É, e eu gosto muito do projeto Take Único porque ele exige muito pouco. Eu entendo a dificuldade, eu acho que é mais difícil, inclusive, gravar só com o celular, porque ele tem uma série de limitações técnicas, e vocês fazem disso do limão uma limonada, né? Então vocês colocam o que é mais importante ali, que é o exercício da atuação, que é a experimentação de vocês dentro do roteiro. Isso é a minha visão, tá? Se o Vini tá com uma cara assim, tipo, não, não é isso. E a experimentação de Pelo contrário, direção. eu acho muito, muito potente para nós ouvir que cada um diz. É muito interessante. A gente recebe muito retorno do público. É interessante isso, que o público que nos acompanha normalmente tem muito a dizer sobre cada episódio. De gostei, não gostei, gostei por isso, não gostei por aquilo. Então, eu realmente acho que cada visão é muito preciosa. E a sua está sendo. É bom te ouvir falar sobre, ainda mais você com a sua expertise e experiência nessa linguagem específica das webséries. Obrigada, não tenho tanta experiência assim não, mas comparado com o que vocês fazem, eu acho que seria um pouco do que vocês estão acostumados a fazer num palco nu, né? Um palco vazio, onde o que importa é o ator. E quando você faz um projeto como esse,
em que tudo que você tem é um celular, você tem que ter muita potência, tanto no que você está no roteiro, quanto na atuação, porque é isso, na verdade, que conta para mim, assim, pensando que você não vai ter cenas de explosão e nenhuma edição que vai salvar, né, que a gente geralmente usa a edição para salvar cenas. Então é um pouco, as pessoas são meio nuas ali no susto, o que eu acho que é uma coisa muito legal, na verdade. Tem uma Sim, aposta no roteiro grande, eu acho que passa muito por isso, eu acho. Eu acho que talvez boa parte do problema do cinema brasileiro, por muito tempo, talvez tenha sido o roteiro, mais do que tecnicamente e tal. Talvez uma certa submissão à estética hollywoodiana, sem ter técnica para tanto também. Ou seja, tentou-se fazer um cinema americano sem ter condições de fazer um cinema americano. Então virou um subproduto ruim e tal. Então, nesse sentido, o cinema novo no Brasil foi genial, porque criou-se Glauber Rocha, né, conduziu um outro modo estético de fazer, sem submissão a uma estética pré-determinada, e com isso abrindo um campo, e foi nessa época foi o auge do cinema brasileiro no exterior, né, por exemplo, tinha-se essa potência, era a Nouvelle Vague em Paris e cinema novo no Brasil, naquela época, né, enfim. Então eu estou usando essas referências para dizer que eu acho que muito da potência que a gente busca parte do roteiro. E aí o roteiro com bons atores, eu acho que é um pouco isso. Acho que a fotografia também tem um caminho interessante, mas acho que se tem roteiro que a gente não acredita, que a gente, enfim, não, a gente conversa muito sobre cada roteiro, né? Por exemplo, cada roteiro precisa ser aprovado por nós dois e tal. Tem alguns que o Evas escreve, outros escrevo, alguns a gente escreve junto e tal, por exemplo, que você participou, a gente escreveu junto, mas partiu de uma ideia do Evas, enfim. Então a gente vai descobrindo cada roteiro. E mesmo quando eu escrevo o Evas e eu assino, o Evas tem lá as opiniões dele, os palpites dele, e alguns que ele escreve eu também. Então, mas ainda assim, ainda que a gente diga, às vezes é interessante ter a assinatura. Esse é do Evas, esse é meu. Ah, porque também a gente vai se desenvolvendo nesse sentido. A gente até poderia eventualmente pensar, não, vamos pensar em escrever sempre junto, mas acho que é legal, não, é legal ter essa autonomia de escrita, né? E vai se experimentando coisas novas, até esteticamente, né? A gente tem experimentado essa coisa de ir para a externa, tem nos propiciado coisas muito interessantes. A gente gravou um episódio na praia de Ipanema. Foi muito interessante perceber a reação das pessoas olhando. A gente nós temos um problema. As pessoas aparecem, elas vão sorrir, vão fazer sinalzinho. Como vão é. lidar com isso? Então, cada episódio vai tendo, né, ao chegar no ambiente, é um desafio diferente. Esse episódio da praia tem algumas peculiaridades, né, que é muito legal. O roteiro do Vini e a ideia inicial do roteiro é que a gente andasse por volta de uns 2, 3 quarteirões falando o texto até chegar na praia. E isso era impossível. A gente estava no Rio de Janeiro e cheio de gente e o texto em si não dava tempo de andar 2 quarteirões, até porque para atravessar a rua tem os faróis, os carros, né? E são coisas que a gente só se depara quando chega no set. E isso que é maravilhoso, que a gente se depara com o problema, olha um para a cara do outro, arruma uma solução e bora para a prática e vão resolvendo o problema. Só que teve um problema nesse episódio que não tinha o que fazer, porque quando a gente achava um lugar mais vazio na praia, ótimo, vai ser aqui. Então a gente achou aquele lugar vazio na praia, mas o episódio começava na rua. A gente tinha que chegar até esse lugar vazio. E à medida que a gente ia caminhando até esse lugar que estava vazio vai ficando cheio até a gente chegar. Então quando a gente chegava, ele já não estava exatamente como a gente queria. E aí quando acaba o primeiro take, né, porque a gente grava sem ter opção, independente de como tiver, para a gente tendo os episódios, né, depois escolher qual que ficou melhor. Acabou a primeira passada,
conversamos para ajustar os parafusos e fazer mais uma, mas já era impossível fazer naquele lugar, porque já tinha chegado alguém com uma caixa de som, aí a gente teve que andar mais alguns metros para procurar um outro lugar. Então, todas as vezes que a gente gravou nesse episódio da praia, não foi no mesmo lugar, porque cada vez que terminava uma, tinha que procurar um outro lugar novo, adequado, e aí voltava a ter novos problemas e ia lidando com isso. Então, foi realmente uma coisa muito legal. E no final desse episódio teve uma coisa interessantíssima, que um casal se deitou abraçados bem na nossa frente. Tipo, parecia... São os melhores figurantes possíveis. Porque esse foi um episódio de amor, né? E é um rompimento amoroso de dois caras, né? E quando eles rompem, a gente vai mostrar o pôr do sol. A ideia é mostrar o pôr do sol, uma série de coisas. Mostrar o pôr do sol em Ipanema, a ideia era gravar no pôr do sol, só que eu calculava que o sol se punha no mar. Eu não lembrava que naquela época do ano, o mar não se punha, o mar se punha lá, atrás do morro, na verdade, atrás dos prédios, cara. Então, a gente não tinha exatamente o pôr do sol que eu vislumbrei. Mas, por outro lado, apareceu aquele casal abraçado, trazendo contra um paradoxo assim para o nosso rompimento. Então, aquele casal eles viraram figurantes, tá? A gente até avisou eles, vocês vão só para comunicar vocês estarão, tá? Não é um pedido de autorização. Não aparecem muito rosto e tal. Mas aí a gente pega um casal e enfim, esses devires, né, de coisas. Acho que o imponderável é sempre muito potente. Eu adoro lidar com o imponderável. Né? Sempre nos ajuda a criar. Sim. Quando a gente está numa externa, isso é inevitável. Você tem que lidar com acontecimentos que não estão na sua mão, né? Alteração de luz, possíveis pessoas que passam e podem contribuir ou acabar com tudo, né? O cachorro que late. O cachorro que late. Exatamente. É isso. Vamos assumir, vamos lidar com o negócio. Exatamente. Eu não sei se vocês tinham esse intuito, ou vocês podem até me falar na resposta, se o take único era somente um exercício, uma necessidade de criar nesse período pandêmico, ou se vocês tinham pretensão de que pessoas vissem isso e isso fosse levar vocês para alguns outros caminhos profissionais. Sendo proposital ou não, vocês foram vistos e o take único se desdobrou para outros trabalhos? Eu acho que a pretensão de uma continuidade, um aprofundamento, sempre existiu. Eu não faço nada... Eu estou com 40 anos. 40 anos é o momento em que muda-se a máxima. Eu tenho a vida inteira pela frente, para a máxima, a vida é agora. Né? Então, como a vida é agora, eu não faço nada como um exercício. Tudo é o que é. Então, por mais que seja um exercício, é o que é. Então, o take único já tem a pretensão dele ser o que ele é, não como um exercício para alguma outra coisa. Ele se encerra em si. Né? Ele já é uma efetuação. Dizendo isso, ao dizer isso, eu digo, ainda que seja exercício, ele já é um resultado, já é uma prática, já é uma efetuação. Né? E eu acho que a gente pretende desdobrar em outras possibilidades, outras parcerias. Até já surgiram coisas a partir daí, né? do núcleo da ideia do take único. Eu acho que a gente tem muita vontade de chegar nas pessoas. É um embate nosso, uma questão que a gente tem de como fazer isso, como acionar isso sem ter necessariamente aporte para investir, porque na prática a gente percebe quando as pessoas vêm, as reverberações são muito preciosas, né? Mas é muito difícil chegar nas pessoas em tempos de algoritmo mudando diariamente e tal, e por mais que a gente ouça respostas absolutas, pessoas, não, você tem que fazer isso, né? Isso que a pessoa disse já mudou, já não é mais, né?
essa pessoa que acha que domina no Instagram para divulgação, por exemplo, ela está certa hoje, amanhã de manhã ela já não está mais certa. Sim. Se ela não perceber isso, ela vai se ferrar, enfim. Então, é uma coisa que, além de pensar a parte artística, criativa e tal, a gente acaba também tendo que dedicar tempo para pensar no como fazer esses vídeos circularem. Eu acho que eu tive também a gente tinha percepções diferentes, talvez, no início. Hoje a gente se encontrou mais, eu e o Vini. Como essa ideia veio do Vini, e ele já tinha outros projetos, né? Ele tinha o Exchange, e teve um outro que a gente gravou com você, que era a Mudança. Não sei se a Mudança fazia parte do Exchange ou se já era um segundo projeto que você tinha, né? O Vini já flertava com essa coisa da câmera e da internet. Eu não, né? Então, quando veio esse convite, eu sempre digo isso. Eu aceitei porque era o Vini, que é um parceiro que eu gosto muito, que eu sempre fui fã do trabalho, e porque era um desafio de trabalhar nessa linguagem que não era minha. Mas eu sempre comecei bem despretensioso, assim, nunca achei que iria tão longe ou que não iria. Não tinha uma opinião a respeito. Eu estava vivendo agora. Estou com 39 anos também. Estou chegando nos 40, como o Vini falou. A gente vai fazer um podcast sobre visões artísticas através de cada idade. Através da idade. A gente chama várias faixas etárias e discute, porque muda mesmo, né? Eu não sabia o que ia ser do Take Unique. Eu tinha alguns medos que hoje eles não existem mais. Por exemplo, sempre pensei isso. Quem é que vai querer fazer um episódio com a gente se a gente não está pagando? Isso era uma coisa que eu pensava. Né? Eu achei que seria muito difícil conseguir pessoas, que a gente teria que labutar muito. E é o avesso disso. A gente tem uma lista de pessoas amigas, queridas, que têm interesse, e a gente sempre consulta essa lista para ver para quem a gente vai escrever o roteiro. Se tem um roteiro que a gente não pensou em ninguém, a gente retoma a essas pessoas que a gente já conversou. Então, esse foi um problema que não existiu. E à medida que o Take Único foi acontecendo, eu fui entendendo que ele é um projeto de vida. Né? Eu me vejo com 80 anos fazendo a 30ª temporada e o episódio 303, assim, sabe? Não sei. E, ao mesmo tempo, é um projeto que a gente... que o que mais importa é a gente contar as nossas histórias e a gente exercitar o trabalho do ator, acima de qualquer outra coisa, né? A gente quer que as pessoas vejam, sim, mas a gente está lá botando para entender os caminhos. Não é um projeto que nos dá dinheiro direto, ele não é remunerado, o nosso canal não é monetizado, não temos esse interesse a princípio, até porque isso implicaria em outras questões também. Porém, o Take Único já nos deu trabalho, né? Ele em si não nos deu dinheiro físico, mas a existência dele fez algumas pessoas verem o nosso trabalho, fez algumas portas se abrirem, e tanto eu como o Vini conseguimos outros trabalhos paralelos, que veio por conta de alguém que nos viu no Take Único, ou que soube do nosso trabalho, e a gente acabou fazendo outros trabalhos também com câmera, também em vídeo, remunerados, né? Então já desdobrou em alguns trabalhos, né? Ele já nos rende dinheiro de maneira indireta, né? Enfim, então eu acho que a cada dia que passa o Take Único fica mais sólida essa ideia, né? Faz mais sentido cada dia que passa fazer o Take Único para mim, assim. Eu queria fazer essa pergunta mesmo porque eu acho que, enfim, é um pouco do caminho que eu gosto de seguir nesse podcast também, de entender por que que eu vou fazer uma coisa só com o celular, por que que eu vou me propor a fazer uma coisa sem grana, por que que eu tô fazendo isso, entendeu? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Tá levando para um monte de lugar, né? E aí isso só confirma o que quase todo mundo que passa aqui acaba falando em algum momento, que fazer é muito importante, que movimenta uma energia, que você está ali sendo visto e que, enfim, você está criando experiência e você está aprendendo, e você vai arrumando, você vai ficando cada vez melhor, enfim. O Vini é uma pessoa muito expressiva. Porque quem está ouvindo não está vendo, mas estou vendo o rosto dele aqui, eu vou falando, e aí eu acho que ele está discordando. Pode falar a sua opinião. Não, na verdade eu estou refletindo, talvez a minha cara quando eu estou refletindo acaba vindo as coisas. Mas refletindo sobre o que você está falando, e concordando, essencialmente concordando, sacou?
saquei. Entendi. Você quer falar alguma coisa sobre Não, isso? porque se eu discordasse, eu falaria. Não, até porque eu acho que a discordância é interessantíssima. Aliás, eu gosto de, muitas vezes, fazer o advogado-diabo em determinados contextos, né? Ou seja, quando tem todo mundo a mesma opinião, eu desconfio que tem alguma coisa errada, né? E aí eu busco É. fazer um contraponto. Mas nesse caso eu não tenho. Eu acho que a, a busca essencial eu acho que pode ser a efetuação artística mesmo, né? Eu acho que não necessariamente a gente faz para ser visto e tal. Ah, eu quero ser visto, eu vou fazer. Porque senão vira uma coisa, qualquer coisa, né? Eu acho que há essa pretensão artística mesmo, né? De experimentar a linguagem, e para a gente é muito interessante perceber como depois do take único a gente começou a assistir, por exemplo, cinema diferente. Simplesmente antigamente você viu o filme. Certamente aconteceu a mesma coisa com Sheila de Charme para você, né? Você passa a olhar as nuances de foto, de ângulo, de atuação mesmo, né? O plano e tal. É muito gostoso pensar o plano a plano e tal. Ontem, por exemplo, a gente gravou um episódio de aventura, vamos dizer assim. Nosso primeiro episódio pilhado, dois assaltantes, uma estética meio Cães de Aluguel, um roteiro escrito pelo Evas, e que foi muito interessante para a gente trabalhar uma intensidade assim. Eu acho que a gente também, de alguma forma, a gente homenageia os cineastas, seja através da trilha sonora, seja através da proposta de roteiro, da estética, alguns dos cineastas que a gente admira. Então teve essa coisa do que o Eva sempre pensou, uma coisa meio Cães de Aluguel, e a gente não vai copiar o Cães de Aluguel, a gente vai se inspirar e fazer uma criação naquela linha. O Tarantino, falando nisso, o próprio Tarantino sempre fez isso, né? Ele fazia um cinemas em homenagem à estética italiana, depois ele fez uma homenagem à estética, né? Terror, enfim, ele brincava com isso. Acho que tem uma coisa que você Tarantino, ele gosta de fazer... Diga. O Tarantino, na pesquisa que eu estava fazendo para escrever o Cães de Aluguel, eu vi uma entrevista dele em que ele fala que ele gosta de definir gêneros. Ele é um cara que faz os filmes dele a partir de alguns gêneros. E aí, quando ele decide o gênero, ele estuda o gênero e tenta fazer algo diferente. Como, por exemplo, no Cães de Aluguel, o gênero que ele estuda é o filme de assalto, que é um gênero, né? Eu mesmo não entendia desse ponto de vista, mas sim, é um gênero. E aí ele cita alguns grandes filmes de assalto, né, que ele usou como referência. E aí o que ele encontrou como diferente e ao mesmo tempo colher desses filmes inspirações, mas no dele teria algo diferente. E aí é uma sacada muito simples, mas extremamente genial. Ele fala de todos os filmes que eu estou usando como referência do filme de assalto, eles têm uma coisa em comum. A grande cena do filme é a cena do assalto. Então ele decide fazer o quê? Em Cães de Aluguel, a única cena que não existe é o assalto. Então o filme começa antes deles cometerem o assalto, eles estão tomando um café da manhã numa lanchonete, eles saem daquilo e aquilo corta para o pós-assalto, eles fugindo da polícia e indo para o esconderijo deles falar sobre como foi e apresentar os conflitos para o espectador. O que também é muito genial, porque 98% do filme se passa numa locação só, né? Então, ele resolve vários problemas com isso, né? Ele define um gênero para o filme, ele propõe uma coisa que nenhum dos filmes das referências dele tem, e ele barateia o orçamento ficando numa locação só. Então, é muito genial. Assim. Esse é o episódio com o Thiago Andreucete, que eu vi agora há pouco no Instagram, é esse? Exatamente. Chama O Assalto. Estou ansiosa para ver esse. Acho que talvez a resposta por que a gente faz o que a gente faz, de tirar essas ideias do papel sem receber, às vezes, muito tempo gastando nosso tempo, etc. Eu gostei muito da resposta do Vini, que eu acho que é porque a gente encara como um trabalho, como mais um trabalho, onde, além de tudo, a gente ainda tem a oportunidade de experimentar coisas que a internet nos possibilita, né? Que são algumas amarras que a gente não vai ter. Você não vai ter um streaming ou uma direção geral por trás dizendo que isso não vai vender, então você
vai experimentar coisas que talvez, poxa, ninguém nunca experimentou e que pode dar muito certo. Mas levar esse trabalho como um trabalho a mais. E não só uma coisa que você quer que todo mundo veja, porque você quer ser visto, porque a gente é obrigado a ser visto, né? Essa obrigação de ter que ser visto na internet é massacrante para mim, não sei para vocês, mas eu acho insuportável ter que ficar criando coisas, eu acho que cria uma ansiedade na gente horrível. E talvez vocês que são mais de teatro, assim como eu, também não queiram entrar nessa agonia, né, porque a gente antes não tinha isso. E eu, enfim, se vocês quiserem dar só um adendo disso pra gente fechar daqui a pouco. Eu tentei fazer uma cara de concordância, deu certo? Não, pode expressar. Eu entendo total, porque eu tenho esse problema também de ir Eu, pensando e ficar escrito na testa o que eu tô pensando. Você sabe que eu acho que quando você diz isso é mais um trabalho, é interessante, porque eu acho que nós artistas, a gente tem uma sorte, talvez, talvez sorte não seja o melhor termo, mas vamos usar esse termo, de fazer aquilo que a gente acredita, né? E esse mais um trabalho entra nesse lugar, né? Mais um trabalho, e o trabalho para a gente mistura-se com o lazer e mistura-se com o estudo. Então, quando a gente está fazendo um take único, a gente está se divertindo e a gente está estudando e a gente está trabalhando. E efetivamente, por mais que o take único, agora falando a partir da perspectiva de que o trabalho deveria reverberar em resultado financeiro, a gente começa a colher coisas. E eu acho que quando você vai a gente começa a colher possibilidades, isso, claro, dá uma injeção de adrenalina, né? Porque é evidente que também a gente passa, eu acho que toda a galera da websérie passa por isso também, aqueles momentos de, meu Deus, como está chegando no público? Será que está chegando? Será que a gente continua? Né? Por mais que a gente goste de fazer, vem esse to be or not to be, né, para a gente também. E a questão é como a gente também vai se fortalecendo. Muitas vezes o Evans chega numa energia X, eu converso com ele e ele fala, não, é isso mesmo. E o contrário acontece muito, né? Essa coisa de trabalhar em dupla é muito potente por isso, né? Também a gente vai se potencializando, porque é evidente que a gente tem as dificuldades né? E num projeto como esse, que é contínuo, né? A gente faz 2 vídeos por mês, né? Que eu acho que é bastante. Não é aquela coisa porta dos fundos, 3 por semana, né? Com toda a estrutura que naturalmente eles conquistaram e tal. Mas para a gente, na nossa demanda de teatro e tal, acaba sendo, inclusive, muito, né? Você, Sim. nessa estrutura de podcast, deve estar sentindo também isso, né? Antigamente eu fazia 1 por semana, agora eu tô fazendo 2 por mês, só 1 a cada 15 dias, que é bastante coisa, né, bastante É bem trabalho. puxado. Porque parece só uma conversa de 1 hora, mas é edição, aí você tem que fazer a divulgação também tem edição, e aí, enfim, é todo um processo. Eu Não, é queria importante o tempo para que as coisas deem, né? Sendo de 15 em 15 dias, você precisa de um tempo para conseguir firmar uma divulgação, inclusive, né? Acho que para ser uma coisa 3 vezes por semana demanda uma estrutura financeira, inclusive, né? Para você conseguir. E aí demanda uma equipe maior também para fazer isso de um jeito que reverbere mesmo, assim, né? Acho que no nosso caso definir que são 2 por mês já faz a gente ficar menos refém dessa pressão que a internet faz, no sentido de você tem que produzir conteúdo. Não, nosso conteúdo a gente tem que produzir de 15 em 15 dias. E é isso, né? Assim como o tempo que o Vini falou, a gente não define um tempo, né? Tem episódios de 5 a 6 minutos no take único, assim como tem episódios de 15 minutos. Então é o que o roteiro pede. E a gente não se importa se isso tá ou não tá dentro da regrinha do YouTube, da internet, etc e tal. E a partir do momento que a gente não se importa com isso, eu acho que a gente se sente menos oprimido por essa pressão de gerar conteúdo e tal, porque a gente já criou a nossa estrutura, as nossas regras, e a gente segue elas, e é isso que importa, assim. gostei muito de conversar com vocês.
Queria finalizar com vocês dizendo aonde a gente assiste o Take Único. E se vocês quiserem divulgar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Primeiro, quero agradecer. O seu podcast é um podcast que eu ouço e eu sou um podcast maníaco. Eu não sei o que é a vida sem podcast, por exemplo. Somos dois. Eu ouço mais Sim, podcast que isso. música na vida. Sim, eu também. E eu tô falando sério, eu não sei o que é a vida sem podcast. O Evas tá arregalando o olho. Que mundo é esse? Eu tava pensando nisso essa semana, eu tava ouvindo um podcast pensando, nossa, antes a gente ficava ouvindo rádio, né? Ouvindo pessoas falando no rádio para ter uma companhia, né? Não sei se são dessa, enfim, tinham esse hábito. E hoje a gente pode ser a companhia de alguém, né? A gente tem essa possibilidade. Você não precisa ser um radialista e estar numa rádio. Você pode estar na sua casa e desdobrando assuntos e sendo companhia de alguém. Não, e tem os assuntos mais variados. Eu, por exemplo, me interesso por futebol, por política internacional, por política nacional, por artes. Então, você já tem podcast que abrange tudo isso. Para fazer em momentos diferentes. Na academia, por exemplo, você não está só malhando, você está estudando alguma coisa, enfim. É muito potente. E o seu, para mim, é muito útil, porque, de fato, eu acabo aprofundando mais uma reflexão sobre esse universo, sobretudo do cinema, das webséries, e que, para mim, é muito importante. Eu normalmente ouço, já compartilho com Evas ou vice-versa. Então, muito bom. Obrigado pelo convite de fazer parte do seu podcast. Fiquei muito feliz mesmo. Eu gosto de trocar. E gostei de conversar com vocês, porque apesar de já ter participado do Take Único, tem coisas que a gente não pergunta na vida, né? Que a gente não para e fica perguntando essas coisas. Assim como fiz uma entrevista com você na semana passada, sem ser entrevista. Tem coisas que a gente para e não pergunta na vida. Eu tenho amigos que passaram aqui, que eu conheço há 10 anos, que tem coisas que eu nunca tinha perguntado. Que eu acho que o podcast dá essa oportunidade pra gente. E, além de tudo, a gente ainda grava para mais gente ficar sabendo o que a gente está falando. Ai, que beleza. Queria agradecer também o convite. Muito legal você postou uma foto no nosso episódio que é muito legal, né? Porque, como eu falei no começo, eu estudei com a Dani na Fundação das Artes. E aí a gente fez um bonde chamado Desejo. Tem uma foto que ela postou lá de 2005 a 2022, né? Que a gente encena, né? E muito massa poder voltar a te encontrar no seu podcast e te encontrar em cena comigo no Take Único, né? Isso é muito especial. Espero que essa reaproximação continue para novos projetos e novas outras coisas que a gente possa desenvolver junto. Muito obrigado mesmo pelo convite. O Take Único está no canal do YouTube Take Único. Você encontra também no Instagram nosso perfil Take Único, mas nós não costumamos postar os episódios lá. A gente está estudando isso ainda agora, de todo mês os episódios entrarem no Instagram. Ainda é um estudo que a gente está fazendo, mas no YouTube você encontra todos os episódios, tanto da primeira temporada como da segunda temporada. E o Instagram de vocês é @take.único. Take.único. O do Evas é @evascarreteiro e o meu é @Vinícius Piedade. Ótimo, para quem está ouvindo pelo podcast, isso vai estar na descrição do episódio, lá na plataforma. E muito obrigada pela presença de vocês. Beijo. Beijo, gente. Que bom que você veio até aqui com a gente. Se curtiu o episódio, é só assinar o podcast no seu agregador e ativar o sininho. Todo tipo de apoio pra gente é muito importante, então indica pros seus amigos, passa por mensagem, e me manda também uma DM lá no Instagram, @DaniDeDonato, para dizer quem você quer ver aqui no próximo episódio. Tchau e até a próxima!